vamos iniciar mais uma aula. O tema da aula é Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O que é a BNCC? É um documento normativo que vai definir o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os estudantes brasileiros têm o direito de desenvolver ao longo da educação básica, que vai compreender a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, como nós já estudamos anteriormente no estudo da LDB sobre a educação básica e o que a educação básica compreende. Marco legal. Ela foi instituída pela Lei de Diretrizes para a Educação Nacional em 2014 e ela foi homologada em 2017. Vamos entender um pouco mais. Falando a respeito do contexto histórico. Então, a BNCC ela foi desenvolvida para estabelecer diretrizes curriculares nacionais mais claras e consistentes, promovendo a equidade e a qualidade da educação em todo o país. Então, visando a qualidade, o alcance, a equidade, foi criado, então, esse documento, chamado, então, Base Nacional Comum Curricular, para atender a educação básica em todo o país. Foi previsto, então, na LDB, no artigo 26, sobre os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tendo uma base comum que deve ser complementada em cada sistema de ensino por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educantes. Lembre-se que nós estamos lá nas diretrizes curriculares nacionais, que essa base comum e essa base parte diversificada, elas não podem ser trabalhadas de formas independentes como coisa de blocos de estilos, mas tem que se trabalhar de uma forma conjunta. Assim, a parte diversificada ela vai complementar a base comum. Então, foi definido que os currículos da educação básica têm que ter uma base nacional comum e respeitar as características regionais. Isso foi estabelecido dentro das diretrizes curriculares que foram promulgadas em 2010 pelo Conselho Nacional de Educação, como nós fizemos um estudo a respeito das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Então, ela veio reforçar o que já tinha sido estabelecido dentro da LDB. Então, a LDB ela foi promulgada em 96 e as diretrizes em 2010. Então, as diretrizes curriculares gerais nacionais da educação, ela trouxe aí a formação básica comum, contemplando as disciplinas de língua portuguesa, matemática, o mundo físico natural, da realidade social política, especialmente do Brasil, incluindo o estudo de história das culturas afro-brasileira e indígena, arte, educação física e ensino religioso. Faz parte da base comum. E a parte diversificada, que vai envolver aí os programas e os projetos. Então, em 2014, a Lei 13.005/20.147, ela promulgou o Plano Nacional de Educação, o PNE, para reafirmar a importância de uma base nacional comum curricular nacional em todas as etapas e modalidades. Então, em 2010, foi promulgada aí as diretrizes curriculares nacionais e em 2014 foi promulgado o Plano Nacional de Educação, o PNE. Então, do que se trata o PNE? O PNE é um conjunto de metas e estratégias estabelecidas pelo governo federal para orientar a política educacional do país em um determinado período de tempo, geralmente com uma duração de 10 anos. E o PNE ele entrou em vigor em 2014 e esse ano de 2024 ele está completando aí os seus 10 anos. Ele é composto por 20 metas. Isso já tinha sido estabelecido na Constituição Federal de 1988, no artigo 11. Nós fizemos um estudo a respeito da Constituição,
Se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você assista. E, nos seus parágrafos 1º, 2º e 3º, vai definir os papéis de cada ente federativo, garantindo aí, então, o direito à educação. O texto vai dizer: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão um regime de colaboração do sistema de ensino, seguidamente dos parágrafos, que você vai dar uma lida lá para você poder conferir o que está escrito. Mas o que você precisa entender é que já estava previsto lá na Constituição Federal, em 88, depois foi aí também definido pela LDB, fundamentado aí pelas diretrizes curriculares nacionais, e agora nós vamos entender melhor qual é o papel da BNCC. Então, o Ministério da Educação, que desempenha a função coordenação federativa, tendo como um desafio de estimular as formas de colaboração entre esse sistema de ensino. Então, a Constituição Federal, ela vai estabelecer um regime de colaboração entre os entes federados, e nós temos o Ministério da Educação, que vai ter a função de coordenar, com o desafio aí de estimular esse regime de colaboração entre os sistemas de ensino. Voltando então na LDB, em 2017, a LDB ela foi alterada pela Lei 13.415/2017, utilizando duas nomenclaturas para as finalidades da educação. Então, no artigo 35A, vai dizer que a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas de conhecimento. Então, ela vai colocar ali os incisos que vai especificar as áreas de conhecimentos que vai tratar aí a Base Nacional Comum Curricular, que vai traçar esses objetivos. No artigo 36, no primeiro parágrafo, diz que a organização das áreas que tratam o caput das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Está se reafirmando que os direitos e habilidades tratados no artigo 35 correspondem às competências e habilidades citadas no artigo 36 da LDB, servindo como expressões para designar algo comum no que diz respeito à aprendizagem dos alunos na educação básica. Então, o artigo 35A fala que vai definir os direitos e objetivos. Já no artigo 36, ele vai dizer a respeito das competências e habilidades, que não deixa de ser a mesma coisa. São duas expressões que querem dizer justamente a mesma coisa. Então, a BNCC, ela vai traçar, dentre outras coisas, ela vai traçar as competências gerais da educação básica. Então, o nosso foco no nosso estudo de BNCC é somente a respeito das competências gerais da educação básica. Então, a BNCC ela vai definir as 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, na tentativa trazer de forma mais clara e concisa tudo que já havia sido falado a respeito de currículo, desde a Constituição de 88, passando aí pela LDB, pelas diretrizes curriculares nacionais, e agora nós temos aí a Base Nacional Comum, trazendo aí 10 competências que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Então, tratando aí da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O que a BNCC considera como competência? Ela vai chamar de competência a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. E ela vai chamar de habilidade atitudes e valores, que estão voltados para práticas cognitivas e socioemocionais. A primeira competência geral da educação básica será valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
vai falar a respeito do conhecimento, compreendendo a construção e ampliação dos repertórios culturais, científicos e tecnológicos, possibilitando a compreensão dos fundamentos essenciais das diferentes áreas do conhecimento. A segunda competência, ela vai exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a abordagens próprias das ciências, incluindo a investigação, reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, o que essa competência ela quer dizer especificamente? Ela vai falar a respeito do pensamento científico, crítico e criativo, envolvendo a capacidade de investigar, questionar, analisar, interpretar e propor soluções para problemas reais, utilizando métodos científicos e críticos, bem como estimulando a criatividade e também a inovação. A terceira competência vai valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, essa competência ela diz respeito ao repertório cultural, vai referir-se à valorização e compreensão das diversas manifestações culturais, artísticas, históricas e científicas, contribuindo para o desenvolvimento das identidades cultural e para a construção de uma visão crítica da realidade. A quarta vai falar sobre utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemáticas e científicas, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, essa competência ela vai abranger as habilidades de se expressar. Ela está falando a respeito de comunicação de forma clara, coesa e adequada em diferentes linguagens, tanto oral, escrita, visual, corporal e digital, bem como de compreender e interpretar variadas formas de comunicação. A quinta competência, ela vai falar sobre compreender, utilizar e criar tecnologia digital de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, ela diz respeito à cultura digital. É o uso ético, crítico, seguro e responsável das tecnologias digitais, compreendendo a sua aplicação para a pesquisa, produção, comunicação, colaboração e também sobre resolução de problemas. A sexta competência, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Vai falar a respeito do trabalho e projeto de vida, envolvendo o desenvolvimento de habilidades de planejamento, gestão, colaboração, protagonismo e empreendedorismo, visando a construção de projetos pessoais e profissionais significativos e também sustentáveis. A sétima competência, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
Aqui vai falar a respeito de argumentação. A capacidade de formular argumentos consistentes, baseados em evidências e princípios éticos, de dialogar de maneira respeitosa e construtiva, contribuindo para a construção do pensamento crítico para a tomada de decisões fundamentais. A oitava, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, a oitava competência vai falar a respeito do autoconhecimento e do autocuidado. Envolve aí o desenvolvimento da consciência de si mesmo, das suas emoções, habilidades, limites, potencialidades, também o cultivo de hábitos saudáveis e de relações interpessoais que sejam positivas. A nona competência vai falar sobre exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, vai falar a respeito de empatia e cooperação, sobre a capacidade de compreender, respeitar e valorizar diferenças individuais e culturais, bem como de colaborar, também dialogar e cooperar de forma ética e solidária, promovendo a construção de relações sociais mais justas e inclusivas. A décima competência, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, eu vou falar sobre responsabilidade e cidadania. Compreender o exercício dos direitos e deveres individuais e coletivos, respeito aos valores éticos, sociais e ambientais, e a participação ativa na vida social, política e comunitária, visando então a promoção do bem comum e a construção de uma sociedade mais justa, democrática e sustentável. Finalizamos então as 10 competências da BNCC. Essas competências gerais da BNCC, elas têm que ser transversais a todas as áreas de conhecimento e elas têm como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes, preparando-os para o desafio do século XXI e para a atuação como cidadãos críticos, autônomos, criativos e éticos, no segundo artigo da LDB, que vai falar sobre o preparo para o trabalho, para o exercício da cidadania, e também a gente também viu lá no artigo 205 da Constituição também, trazendo aí a educação para o preparo da cidadania e para a qualificação para o trabalho. Então, aqui, o objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes na sua atuação aí como cidadãos críticos, autônomos, criativos e éticos. Então, eu sugiro que você faça uma leitura do PNE, do Plano Nacional de Educação, que vai trazer aí as 20 metas, né, para a educação nacional. Ele geralmente é decenal, o PNE. Então, como eu havia dito, agora em 2014, agora em 2024 completou-se 10 anos, desde 2014, com o objetivo de alcançar aí essas 20 metas. E a BNCC ela vai falar a respeito das 10 competências para garantir aí a qualidade e uma equidade da educação nacional no que diz respeito à educação básica, tratando então da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.